Olá, gente! Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu quero compartilhar com você o que eu aprendi com a história do primeiro rei de Israel. É uma história, assim, que fala muito quando o poder é dado a um homem e quando o poder é retirado do homem. Bom, gente, eu aprendi com a história desse primeiro rei de Israel que a inveja, ela pode destruir você. A desobediência tira tudo de você. A desobediência do que é certo para a tua vida, do que o Senhor tem para você. Então, para você entender um pouquinho mais, eu vou contar resumidamente, vou tentar fazer um resumo dessa história, tá bom? Essa história está em 1 Samuel e acontece que, por aquele tempo, não havia nenhum rei sobre Israel, né? Todas as pessoas eram lideradas por profetas, por homens levantados por Deus, por juízes, e esses homens, eles eram sempre ligados fortemente ao Senhor. Eles eram escolhidos por Ele, né? E toda vez que um juiz morria, que um homem, que um profeta escolhido por Deus para liderar o povo de Israel morria, o povo se esquecia e se afastava de Deus. Bom, enfim, o que os povos daquela época, o que eles queriam? Eles queriam um rei sobre eles. E eles chegaram ao profeta Samuel e falaram para ele: nós queremos que você escolha um rei sobre nós. Nós queremos um rei para que nós possamos dar a nossa obediência a ele. E na verdade o que aconteceu ali é que Samuel ficou muito entristecido, né? Ele se sentiu rejeitado, ele ficou profundamente magoado com isso e tal, porque, gente, eles tinham um contato, né, direto com o pai, direto, e eles não queriam mais e nem que ele fosse esse homem que fizesse essa conexão. Então Samuel foi se orientar com o Senhor e perguntou a ele: pai, o que eu devo fazer? E o Senhor respondeu: se é um rei que eles querem, que assim seja, dê um rei para eles, mas diga a eles, leia para eles tudo que é de um direito de um rei. E assim foi. Né? Samuel passou para eles todos os direitos de um rei e o que um rei poderia fazer. E olha, gente, coisas absurdas que um rei poderia fazer. Ele poderia tomar tudo que você tivesse. Ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, ele poderia fazer. E diante de todas as coisas que Samuel leu para eles, mesmo assim eles quiseram esse rei sobre eles. Ok. E diante da angústia e mágoas e tristeza que Samuel sentiu, ele diante do Senhor, né, e o pai chegou para ele e falou assim: Samuel, isso tudo que estão fazendo com você não é diretamente a você, meu querido, é comigo. Eles não querem mais que eu governe sobre eles. Então, que assim seja. Antes de fazer isso com você, eles também fizeram comigo e estão fazendo comigo. E não é só agora, há muito tempo eles vêm fazendo isso comigo. Então ali, sabe, Deus, dentro da sua magnitude, ok, vamos dar um rei a eles. E ele escolheu um homem dentre os povos, um homem que era forte, que tinha um coração bom, que era bonito, que era inteligente, e o nome dele era Saul. Saul foi escolhido por Deus e foi aclamado rei pelo povo. E Saul, gente, no começo, ele fazia tudo o que o Senhor pedia para ele fazer, sabe?
Ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo. O Senhor fez isso, sabe, de ter essa ligação com Ele e tal. Tudo no começo, ele buscava a orientação do Senhor. Mas quando ele percebeu que ele estava no poder, e esse poder era muito grande, foi ali que ele começou a agir por conta própria. Ele esqueceu das orientações, ele esqueceu de obedecer ao Senhor e começou a fazer as coisas conforme ele realmente queria, e na maioria das vezes para não desagradar ao povo. E assim ele começou a fazer as coisas que não agradavam ao Senhor, e o Senhor se arrependeu de tê-lo colocado como rei. E o Senhor mandou que Samuel falasse isso a ele: você não é mais rei sobre o povo de Israel, porque você fez isso. Você desobedeceu ao Senhor. Você fez com que ele se entristecesse com você, então você não é mais rei. E a partir deste momento foi-lhe tirado o poder. E aí, gente, foi um declínio, porque ele começou a agir com pior ainda do que ele estava fazendo, sabe? Ele viveu do jeito que ele queria. E neste meio tempo, o Senhor já estava à busca do segundo rei de Israel, que esse rei agradou ao Senhor, que foi o rei Davi. Rei Davi, ele apareceu na vida de Saul, matando o gigante. Você já deve conhecer essa história, mas uma hora eu te conto melhor essa história. E a partir daquele momento ele se tornou muito amigo de Saul, até que as pessoas começassem a dizer que ele era mais forte, que ele era um homem ungido por Deus. E Davi se destacava sem querer diante dos povos. Aí cantaram uma canção: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Bastou que essa canção chegasse aos ouvidos de Saul para que a inveja tomasse conta dele, e a partir daquele momento ele só queria ver Davi morto. E ele ficou obstinado por isso e fez de tudo para que ele conseguisse, mas ele era escolhido de Deus. E ele não conseguiu fazer o que ele queria, e na verdade o seu fim foi triste, porque ele perdeu tudo. Perdeu a guerra, perdeu seus filhos e a própria vida. E morreu assim. Foi escolhido por Deus. Podia ter feito tudo diferente, mas não conseguiu dominar as suas próprias vontades. Então, gente, o que a gente aprende com isso? Cuidado quando o poder é te dado, para que não suba na sua cabeça e você comece a achar que não tem um Deus por trás disso. Porque é Deus que te dá todas as grandes coisas e as pequenas coisas. E na maioria das vezes ele está no detalhe de como você trata o teu próximo, de como você olha para as pessoas que dependem de você, já que você está ali representando elas. E como, gente, às vezes nós perdemos aquela posição, como que você sai dali? Então, assim, às vezes você pode ver sim como um fracasso, mas quando a gente usa isso, os nossos erros, para crescer e amadurecer, a gente evolui. E evolui de um jeito que você vai amadurecendo, entendeu? E amadurecer no Espírito, amadurecer no Senhor é maior que qualquer coisa que nós podemos querer, porque é a tua conexão direta com Ele. Toda vez que você for buscar os conselhos do Senhor, você vai poder ouvir, porque você está andando nos caminhos dele. E andar no caminho dele, gente, é sim, às vezes, negar a si mesmo, negar suas próprias vontades, fazer a vontade dele. Mas como eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida, você vai saber. É só você ir para dentro de você
e fazer as coisas corretas que você deve fazer e colocar tudo na mão dele. Porque ele vai te levando, ele vai te levando. Você só tem que fazer os movimentos certos. Se conecte com o Senhor neste momento e ore assim comigo: Pai, eu sou grato pela vida que o Senhor tem me dado, pelas oportunidades e por tudo que eu tenho conquistado até aqui. Pai, que eu possa viver o hoje, me conectar com o agora e fazer o meu melhor hoje, em todas as áreas da minha vida, para que eu faça, Senhor, a sua vontade, não a minha, porque a tua vontade é perfeita, é boa e agradável, e é ela que eu desejo para mim todos os dias da minha vida. Livrai-me, Senhor, de tudo que não vem de ti. Livrai-me, Pai, e eu fico no seu caminho, porque eu escolho caminhar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, gente. Beijão pra vocês.